obrigado pela vida da Esther aqui conosco, pelo seu coração. Você é uma mulher sábia e ela tem edificado a sua casa. Nós não temos dúvidas que é uma mulher de oração e tem colhido frutos dessa vida de oração. Agora eu te peço que o Senhor use a vida da Esther, tudo aquilo que o Senhor já ministrou o coração dela, que possa vir também, Deus, e falar ao nosso coração. Amém. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Só ajeitar aqui. Eu aceitei porque eu tinha uma coisa meio pronta, mas era meio mesmo, assim, só a ideia. Então, eu até tentei mudar a ideia, se pregar de outra coisa, mas aí Deus confirmou. Isso aqui eu espero que pode falar no teu coração, porque isso que eu quero, que Deus pode falar no teu coração, que não sou eu, mas que Deus está falando com vocês, como Deus ministrou na minha vida. Aí está escrito acendendo a chama. Talvez você tenha uma ideia o que ela vai falar sobre isso, mas talvez não é isso que você está pensando. Então primeiramente eu quero ler no livro de Esther. Eu não vou falar só de Esther, mas eu vou usar Esther como exemplo. Esther é da Bíblia, não eu. Então, eu coloquei um versículo ali, pode passar. É um pouco grande, mas é só para a gente ter um pouco um contexto da história. Então, é Esther 4, se você quer pegar na tua versão. Eu botei aqui uma versão mais fácil, porque também está pequenininha. Eu pensei que ia ser pequenininha mesmo. Então, é bom você ler na sua própria versão na Bíblia. Aí eu coloquei o NVI, que é mais atual. Então, eu vou ler. Quando Mardoqueu soube de tudo que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pela harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-lo, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Susã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Eu acho que passou ali, né? Então, ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu:
Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno e sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada na presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calado, nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Até aí. Essa parte de Ester é tipo o clímax da história. E para aqueles que não conhecem muito bem a história de Ester, eu vou contar só rapidinho, tentar ser rápido aqui. O que estava acontecendo aqui? Quem era Ester? A Ester era uma menina que morava em cativeiro. Ela deve ter nascido na cativeiro, que ela era novinha. E o rei lá da Pérsia, onde ela morava, tinha afastado a rainha, que ela fez alguma coisa que ele não gostou e falou: você não vai ser mais rainha, e queria escolher outra rainha. E Ester entrou nessa seleção e foi escolhida. E ela era órfã, órfã de mãe e de pai. Ela não tinha mãe e pai, morreram, não sei de que idade, mas ela foi criada pelo primo dela, que aqui se chama Mardoqueu. Em algumas traduções fala Mordecai, então talvez eu vou ficar falando outro nome, mas é o mesmo homem. E Mardoqueu, ele criou a Ester, e nesse momento tinha um homem mau, que era um príncipe lá do palácio, e ele não gostava dos judeus. Eu creio que os judeus era um povo também meio discriminado naquela sociedade, naquele país, porque eles eram estrangeiros, eles tinham costumes diferentes, eles tinham religião diferente. Então, as pessoas não gostaram muito dos judeus. E esse Amão odiava. E Mardoqueu, ele é um homem que até trabalhava lá perto do palácio, não lembro exatamente o que ele fazia, mas ele é um homem inteligente. E ele se recusava de se dobrar diante de Amã. Amã era um homem arrogante, que queria poder, e ele queria ser o melhor, ele tinha muita ambição. Mas nisso, quando ele viu que Mardoqueu não queria se dobrar, não queria adorá-lo, ele ficou com muita raiva. E não só de Mardoqueu, mas de todo o povo judeu, porque era tudo da mesma religião. Então, ele armou um plano para destruir, exterminar todos os judeus num dia. E ele conseguiu convencer o rei de decretar uma lei para matar todos os judeus. Convenceu ele que eles não prestavam. O rei não sabia que Ester era judia, porque Mardoqueu tinha falado com Ester: não fala sua identidade, não fala de onde você veio. Que ele ficou talvez com medo dela ser rejeitada. E então, e nesse trecho a gente vê que Mardoqueu descobriu esse plano, esse decreto. Ele espalhou para todas as províncias.
e ele vai lá, na porta do palácio e em luto, e Esther fica preocupado com ele. Meu primo, o que está acontecendo? Porque ela não sabia de nada. Naquela época, ele não falava nada de política para as mulheres. As mulheres estavam lá, ela era bem protegida. E um detalhe, Esther, às vezes a gente acha que, eu sempre achava assim, que ela já era adulta, era nova, mas era adulta, 20 anos, talvez 18 no mínimo. Mas eu acredito que ela era bem mais nova, porque naquela época as meninas casavam muito nova. Então, ela, sendo virgem, ela tinha, eu acho que uns 14, 15 anos. E eu até pesquisei isso uma vez, aí realmente eles falaram, Esther deve ter sido uns 15 anos quando ela foi rainha. Então, era jovem. Agora, depois eu vou voltar para essa história um pouco, mas eu quero falar um pouco sobre o relacionamento entre Esther e o primo, Mardoqueu. Esther, ela sendo órfã, Mardoqueu, o Mordecai, se tornou como um pai para ela. Ele que ensinou tudo para ela que ela sabia. E ele que tipo, discipulou, Esther era discípulo dele. Então, e a gente vê que Esther escutava, ela obedecia tudo que Mordecai ou Mardoqueu falava, porque a gente vê isso em Esther 2:20, fala, no último parte, aí fala assim: Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenará, porque Esther cumpria o mandato de Mordecai como quando a criava. Então, ela sempre obedecia Mordecai. Isso. Mas o título da pregação que eu escolhi é Acender a Chama. Que chama é essa? Aí, tu pode passar a foto, a próxima foto. Eu não sei se vocês já assistiram, vocês assistem os Olimpíadas. Quando eu era pequeno, desde criança, quando tinha as Olimpíadas de 4 anos, a gente ficava grudada na televisão, porque meus pais gostavam, especialmente minha mãe, que quase não assistia a televisão, só quando tinha Olimpíadas ela não desgrudava da televisão. E a gente torcia, torcia para os finlandeses, os belgos, os ingleses e os crentes. Que tinha alguns corredores que a gente sabia que era crente e realmente mostrava isso, testemunhava. Então, a gente torcia para esses corredores, esses atletas. Mas o que eu quero falar dos Olimpíadas é sobre a tocha, o fogo. Esse fogo, todo ano eles acendem aquele fogo olímpico. Esse fogo é feito na Grécia, na cidade de Olímpia. É uma tradição. Eles fazem um fogo lá com sol e um prato, sei lá o que é. É uma maneira que eles fazem o fogo e acende uma tocha. E essa tocha tem que chegar até o lugar onde vai ser realizadas as Olimpíadas. Então, como que chega lá? São pessoas que carregam essa tocha. E não é só uma pessoa, são várias pessoas. Então, um começa a correr até um certo ponto e vai acender a tocha do outro, que já está esperando ali. Aí ele vai correr o trecho dele até chegar ao outro. E são várias pessoas, às vezes é muito longe, e são muitas pessoas que carrega essa tocha, e vai de um, o fogo vai acendendo o outro, até chegar lá no lugar. Aí eles acendem aquele fogo grande que fica lá até o final dos jogos. E
essa ação que eles fazem, aquilo que eles fazem com a tocha, me lembra também de uma música que, quando eu era adolescente, que eu escutava, que me chamou a atenção. E era isso, a chama passa de um para outro. E a música tem um trecho que fala assim, que passa de mãe para o filho e para pai para a filha. Então, o que é essa chama que ele está falando? É a chama que arde dentro de nós, é a chama que vem de Deus, é a chama do Espírito Santo, como a gente cantou. O fogo nunca dorme, nunca apaga. E é essa chama que a gente também tem dentro de nós, que a gente deveria ter dentro de nós. Mas essa chama não pode ser só para nós, tem que ser passado para o outro. E a Bíblia diz, a gente fala isso muito aqui, o pastor fala muito, que ide e fazer discípulos. E isso é a chama que a gente faz discípulos. Como Mordecai ensinava a Esther era discípulo de Mordecai, ele acendia a chama de Esther, ensinava quem era Deus. A Bíblia, o livro de Esther, sempre falam que não tem o nome de Deus no livro de Esther. Mas a gente vê Deus agindo no livro todo. A gente vê como a chama de Deus está ali no meio, porque senão não ia acontecer o que aconteceu com Esther. E eu quero, e esse trecho eu acho importante, porque nossa chama vai de geração em geração. A gente cantou isso também. Nossa geração tem que acender a próxima geração. Então, nós temos essa missão, essa responsabilidade de acender a próxima geração. E eu quero falar sobre isso. Eu quero que a geração, minha geração, que é a minha idade mais ou menos, minha geração se coloca no lugar de Mardoqueu. Eu quero que a geração mais nova, que a nova geração se coloca no lugar de Esther. E o pastor falou no domingo um versículo muito legal sobre uma geração que não conhecia Deus, que era em Juízes 2, versículo 10, a segunda parte. E outra geração, após ele, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram Israel. O versículo está ali também. E isso me lembrou daquilo, porque isso que eu estou compartilhando, Deus já tinha me compartilhando muito antes. Aí, quando o pastor falou isso, eu lembrei dessa ideia de tocha e de acender a próxima geração, que Deus pede isso da gente. Mas aí a pergunta por que essa geração não conhecia Deus? Por que eles não conheciam as obras que Deus tinha feito em Israel? Por que eles não conheciam Deus? Alguma coisa aconteceu, alguma coisa falhou. E a gente pode ver o que falhou em Deuteronômio 11. Em Deuteronômio 11, 19. Mas eu vou ler o 16 e o 18 também, para vocês saberem o contexto. Era uma instrução que Deus tinha dado para o povo de Israel. E eles falharam nessa instrução. Então, no 16 fala assim, ali está uma versão diferente,
aqui, mas eu vou ler aqui na minha Bíblia. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vós desvieis e servais a outros deuses, e vós prostreis perante deles. Aí, eu vou ler 18 e 19. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Então, o que eles tinham que fazer? Eles não podiam se desviar, né? E começar a adorar outros deuses. E isso é exatamente o que aconteceu em Juízes. Eles começaram a adorar outros deuses, esqueceram de Deus. Mas o que eles tinham que fazer? Eles tinham que ensinar a palavras, e essas... aqui, volta no versículo. Por isso tenha cuidado, gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Aí ele fala, ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiver sentado em casa e quando estiver andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Então, o que eles tinham que fazer? Ensinar os seus filhos. E ensinar não era pegar um momento, agora a gente vai ler a Bíblia e vai ver o que está na lei. Não, era o tempo todo. Quando você está em casa sentado, quando você está andando no caminho, quando você está deitando, quando você está levantando, é o tempo todo. Eles tinham que ensinar os filhos o tempo todo aquilo, as palavras de Deus, de não adorar outros deuses, de lembrar a palavra, a lei do Senhor, a lei que Moisés tinha recebido, de amar um só Deus. Só que eles falharam, eles deixaram, eles tinham a chama, eles sabiam o que Deus tinha feito, eles tinham visto todos os milagres que Deus tinha feito, mas eles deixaram isso no esquecimento. Eles estavam tão felizes de estar naquela terra nova e agora tinha fartura, estavam felizes e esqueceram o que Deus tinha feito e não passaram isso na próxima geração. Eles não acenderam o fogo da próxima geração. Eles deixaram a chama apagar. E isso que aconteceu em Juízes. Por isso essa geração não conhecia Deus. Eles nunca tinham ouvido falar, ninguém falou para eles. Então, é isso. Deixa-me agora achar aqui. Agora, se a gente quer acender a chama da próxima geração, nossa chama tem que ficar acesa. A gente não pode deixar apagar. É igual que os pais dessa geração tinham feito. Eles deixaram a chama apagar. Então, nós, como Mordecai, com a geração mais velha, a gente não pode deixar nossa chama apagar. E agora eu quero falar... Minha visão um pouco sobre minha geração. Eu tenho 45 anos. Eu cresci dentro do Evangelho. Meu pai é pastor. Eles realmente fizeram o papel deles, eles acenderam nossa tocha também. Mas quando eu vejo a minha geração, eu vejo umas falhas. E porque a geração dos meus pais
E eu estou falando no mundo inteiro um pouco, né? Eu não sei como que é aqui no Brasil, mas eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, né? Eu tenho aqui 20 anos que eu estou no Brasil, ouvi muitas coisas, pelo que eu tenho ouvido do meu marido, de outras pessoas, eu creio que é mais ou menos a mesma coisa. A geração dos meus pais vivia nos anos 60, 70, que teve um monte de avivamentos. Pessoas se converteram, o evangelho cresceu e muita gente se converteram. Eu sei, na Bélgica teve, ele chama essa época que era a época do Jesus People, as pessoas de Jesus. E muita gente se converteram nessa época, era a geração dos meus pais. Mas a gente, eu, minhas irmãs, minhas amigas, a gente era a próxima geração. E a gente, eu acho que a gente ficou, não sei o que a gente fez, mas a gente queria fazer algo bonito do Evangelho. A gente queria ter alguma coisa seguro e talvez politicamente correto. A gente não queria ser visto como estranha. A gente queria ser normal, aceita como qualquer um. Então, a gente fez alguns compromissos, algumas alianças com o mundo. Então, a gente queria mostrar que o Evangelho não era algo chato, que aqueles hinos. Então, começaram a fazer músicas bonitas, templos bonitos, com um monte de coisa que podia fazer. E a gente não queria ser radical, porque aí a gente ia ser legalista. E não tem nada errado de ter um templo bonito, a gente está fazendo não tem nada errado com isso, nem das músicas, eu gosto muito dos louvores, mas a gente tem que tomar cuidado, que o Evangelho não se torna um show, se torna algo superficial, algo bonita por fora, mas não tem conteúdo, é alguma coisa bonita para mostrar, e vira uma religião. E o que se perde nisso, quando a gente começa a fazer alianças, fazer compromissos que não deveria ter, o Evangelho perde seu poder, porque o Evangelho tem poder. E Deus, Ele não precisa um show, Ele não precisa música bonita, templos bonitos, para mostrar que Ele é incrível, que Ele tem poder, que Ele pode transformar vidas. E, como a igreja, a gente tem que mostrar quem Deus realmente é. Não através de templos bonitos ou músicas bonitas. A gente tem que mostrar que Ele tem poder. Ele tem poder para curar. Ele tem poder para fazer milagres. Ele tem poder para transformar vidas. Então, não podemos esquecer isso, de ser tão ocupado em fazer algo bonito, algo bom para os olhos ver, e esquecer que Deus tem poder. E Deus me falou muito através de um filme, já até passou aqui, ela avançou, um filme, um desenho chamado Os Incríveis. E se você não tem visto, vê esse filme, talvez Deus fale com você. Deus falou comigo, realmente, eu chorei no filme, não por causa da história, mas que Deus estava ministrando na minha vida. Os Incríveis é uma história, não vou dar spoiler, mas vou dar a ideia, o que talvez muita gente já viu, é sobre uma família, uma família que tem superpoderes.
E cada um tem um poder diferente. E só que o que acontece é eles ajudam as pessoas. Mas o que acontece no meio do filme é que acontecem alguns estragos. Quando eles estão salvando alguém, um ponte cai, um carro está esmagado, um prédio está destruído. E eles são proibidos de usar seus poderes pela sociedade. A sociedade não gosta porque eles têm prejuízo. Agora a gente tem que fazer outro prédio, agora a gente tem que fazer outro ponte. Meu carro está destruído, e agora? Quem vai pagar para isso? E eles proíbem os super-heróis de fazer seu trabalho. Eles não podem mais usar seus poderes. E isso traz uma frustração para essa família, especialmente o Senhor incrível. Ele não aceita isso, ele acha terrível, ele tem que trabalhar num escritório, fazendo coisa chata. E tem uma cena que me chamou muita atenção. Ele está naquele escritório, ele viu da janela dele alguém sendo roubado. E ele pode ajudá-lo, ele pode ir lá e impedir aquela desgraça. Mas aí o chefe dele está falando com ele, e ele não pode fazer nada, porque ele é proibido. E acontece que se levanta lá naquele filme um super-herói fake, de mentira, que é o Síndrome, se eu não me engano, é o Síndrome. Ele não tem superpoderes, mas ele quer ser um super-herói. Então, ele tem um monte de tecnologia, ele não sabe voar, mas tem um aparelho para ele fazer voar, mas ele é fake, ele não é de verdade. Mas o que eu quero falar com isso, esse filme, é que Deus quer, não quer alguma coisa de mentira, fake. Ele quer alguma coisa verdadeira. E eu creio que Deus está levantando uma nova geração. Porque talvez nossa geração falhou, mas eu sei que sempre teve pessoas como os incríveis, que talvez queria fazer algo, mas eram oprimidos, falando, não pode fazer assim, porque isso faz estrago, isso escandaliza as pessoas, isso é muito radical, isso não é politicamente correto. E tem gente que se sentia igual, essa família ali, não conseguia, não ficava acomodados, mas ficava incomodados, que eles não conseguiram ajudar as pessoas. Mas eu acho, como eu já falei, eu acredito nessa nova geração que Deus está levantando, que eles podem realmente crer e mostrar o poder de Deus. E vocês são capazes de fazer isso. Vocês são capazes porque vocês são uma geração nova que não é contaminado. Mas só que a gente, como Mordecai, nossa geração mais velha tem que acender a chama da nova geração. E Esther, quando a gente vê no versículo, deixa eu só ligar aqui, voltando para Esther, no final desse versículo, a gente vê que Mardoqueu,
dá uma sacudida na Esther, porque Esther está com medo. Eu não posso fazer isso, eu vou morrer. Eu não posso fazer isso porque já tem 30 dias que o rei não me chama. E eu não sei o que ele vai falar. Eu não posso fazer isso. Isso é muito perigoso. E ela fica com medo. Mas Mordecai dá uma sacudida na Esther, puxando de orelha, e fala: não pensa que você está salvo lá no teu palácio. Não pensa que você não vai morrer. E ele fala aqui, como eu falei, esse livro não fala de Deus, mas ele fala assim: pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Então ele fala, Deus pode levantar outro. Se você não faz, Deus vai levantar outro. E vai ter outro, mas você vai morrer. Aí, essa frase que é bem importante, que eu acho a palavra-chave aqui: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então, quem sabe se não foi para um momento como este. Essa frase eu tenho escutado muito durante essa pandemia. A gente vive momentos realmente difíceis, mas quem sabe se não foi para um momento como este, para a gente fazer a diferença, para essa nova geração fazer a diferença. Eu sei que esse momento é difícil, para Esther era difícil, era uma menina de 15 anos, ela não sabia o que estava acontecendo. Uma menina de 15 anos, eu tenho que salvar um povo. E talvez vocês, como nova geração, pensam assim: eu tenho 15, 17, 18, 20 anos, o que eu posso fazer? Mas eu quero acender a chama de vocês. E eu quero pedir a minha geração para acender a chama dessa nova geração, porque eles estão enfrentando momentos difíceis, e eu não sei se vai melhorar, talvez vai piorar. Eu quero que melhore, que a gente pode sair dessa, mas eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei, se a gente fica firme em Deus, se a gente não deixa a chama apagar, a gente vai conseguir e a gente vai fazer a diferença. E tem que me achar. A gente vê a resposta. Eu quero falar a resposta de Esther. Eu acho que está no próximo, que está em Esther 4, 15 até 17. É isso? Isso, eu vou ler aqui. Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejum em meu favor. Não coma nem beba durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. E Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas essas instruções de Esther. Esther, ela convoca um jejum. E ela fala corajosamente: se eu morrer, se eu tiver de morrer, morrerei. Em outra versão fala: se perecer, pereci. Ela estava pronta para morrer. Que ela sabia que tinha uma chance dela morrer. Mas ela queria, sabia que ela estava naquele lugar. E não tinha muita escolha não, porque Mardoqueu falou: você vai morrer assim mesmo. Então,
pelo menos você vai tentar, pelo menos você vai fazer a coisa certa, e obedecer. E a gente vê aqui que aí muda, os papéis, porque aqui fala que Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Ester. Ele escutou Ester, e eu vou convocar essa jejum. A gente vai jejuar 3 dias e 3 noites. E, para finalizar, eu quero falar com os Mardoqueus e com os Esters. E, para a minha geração, a geração mais velha, estou ficando velha, eu quero falar para ficar acesa, e para acender a próxima geração, fazer discípulos, e seja como Mordecai, dando aquele empurrão. Vai, minha filha, você consegue, você está aqui nesse momento para fazer aquilo que Deus está te chamando. E eu quero falar, como a geração mais velha, para essa nova geração. Quem sabe que você está aqui para um momento como este, para fazer a diferença, para você ser corajoso, e que vocês podem ficar firme na palavra de Deus e mostrar o poder de Deus. Não o poder de mentira, fake, mas seja verdadeiro. Conhece a palavra de Deus, conhece a verdade. Não faz compromisso com o mundo. Não seja politicamente correto. Não seja politicamente correto, mas seja radical para Jesus. Você pode ser radical para Jesus. Mas eu quero que vocês façam tudo em amor. Ame teu Deus com todo o seu coração e ame o teu próximo. Mesmo se é difícil, ame teu próximo, porque isso vai fazer a diferença. E por último, eu até coloquei ali. Pode colocar. Eu acho que é o último, tem mais um. Mas pode colocar. Não deixe sua chama apagar. E isso vale para todos, para a minha geração e para essa nova geração que Deus está levantando. Não deixe sua chama apagar, porque vai dar ruim. Porque aí vai levantar uma geração que não conhece Deus. Isso a gente não quer. Que a gente vai de geração em geração. Então precisamos acender